A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, ou a epístola, como quiserem. Nós vamos finalizar hoje a exposição dessa carta, que ela é tão importante para a igreja. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Colossenses capítulo 4, abre bem no meio da Bíblia assim, lá você vai encontrar Mateus. Aí você vai olhar para o índice, vai estar escrito CL. CL. Colossenses capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 18. Mantenha a Bíblia aberta, tá? Não fecha não. Meu celular. Não, pode deixar. Pode deixar. Colossenses capítulo 4. Enquanto procura, eu vou dando uma relembrada na carta. Colossenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colosso. O apóstolo Paulo não foi aquele que fundou a igreja de Colosso. Quem fundou foi Epáfras, que foi um discípulo do apóstolo Paulo no tempo que ele passou na igreja de Éfeso. Então, provavelmente, Epáfras ele voltou para a cidade dele, onde ele morava, que era Colosso, fundou a igreja de Colosso, fundou a igreja de Laodiceia e também a igreja de Hierápolis. Então, quer dizer, ele era pastor dessas 3 igrejas aí. As igrejas, elas se reuniam na casa de pessoas. Então, por exemplo, hoje nós temos a nossa reunião num salão, num templo, num prédio. Mas naquela época era como se fosse na minha casa, na casa dos irmãos aí. Então, essa carta é escrita a essa igreja por quê? Começaram a chegar falsos mestres lá. O que são falsos mestres? São pessoas que são extremamente dotadas de conhecimento, mas que pregam heresia. Então eles estavam tentando infiltrar dentro da igreja a heresia de culto aos anjos, de que Cristo não tinha vindo em carne, porque se Cristo não veio em carne, não tem como ele ter ressuscitado. Então, se Cristo não ressuscitou, o próprio apóstolo Paulo diz que é vã a nossa fé. Então, se você não crê que Cristo ressuscitou, a sua fé em Cristo é vã, porque nós vivemos pela ressurreição de Cristo. Deus deu um corpo para Cristo, que lá em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, diz o seguinte, que é o corpo que nós teremos, que é o corpo igualzinho de Cristo, quando vamos ser co-herdeiros com Ele. Então nós vamos ter um corpo glorificado igual ao dele, quando nós estivermos lá na eternidade, após o arrebatamento da igreja, e a contemplação e a finalização de tudo. Esses falsos mestres colocaram na igreja essas heresias, e Epáfras, ele foi até onde ele conseguiu. No momento que ele não tinha mais como combater essa heresia, ele foi até Roma, onde que Paulo estava preso, e ali o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E agora, no final, nós vamos ver que Paulo, ele envia Tíquico e também Onésimo, que é Onésimo, ele foi um escravo que fugiu da casa de Filemão, aonde a igreja de Colosso se reunia. Ele saiu como escravo e agora ele volta como ministro. Então, no verso 1, o apóstolo Paulo, ele também mostra que nós temos que ter uma forma de tratamento diferenciada
No capítulo 3 ele nos mostra que nós temos que respeitar os nossos superiores, que temos que respeitar no caso aqui, aqueles que tinham escravo tinham que respeitar os seus escravos, os escravos seus senhores, e assim sucessivamente, os homens e as mulheres, e assim sucessivamente. Então nós vemos aqui no verso 1, diz assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então ele está orientando, veja só, era uma prática comum na igreja, os cristãos terem escravos. Só que Paulo estava ensinando, não só nessa carta, mas também na carta a Filemão, que os escravos, os senhores tinham que começar a libertar os seus escravos. Aqui ele orienta ao menos a tratar decentemente, com equidade. Então não é com igualdade, mas assim, equidade você equipara o direito com a necessidade da pessoa. Então você tem isso, ao qual que ele pede aos senhores de escravo, como eu disse, até dentro da própria igreja, na casa que a igreja se reunia, o dono da casa, ele tinha um escravo que fugiu, e que agora ele está voltando com Tíquico para trazer essa carta para a igreja. Então nós vemos aqui também, a partir do verso 2, que ele fala algo interessante, do verso 2 ao verso 6, que é perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar, ainda com sabedoria, para que com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então nós vemos aqui que Paulo ele continua intercedendo pela igreja. Ele pede para que a igreja venha interceder também por ele, porque ele preso, Paulo algemado, ele tinha que ficar preso dentro da casa onde foi alugado, que ele podia ficar. Ele ficava algemado com um soldado, com um centurião, que era a guarda pretoriana, que tinha 15 mil soldados. Durante o período que Paulo ficou preso, ele ficou algemado com cada um desses soldados. Ele evangelizou 15 mil soldados. Provavelmente também a igreja de Roma, ela pode ter havido crescer ainda mais com isso. Então você vê que o apóstolo Paulo ele pede para que a igreja continue intercedendo, que não importa o estado que ele esteja, não importa o estado que nós estejamos, o que importa é que a porta da palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Nós temos que alcançar o mundo. Pastor, mas não dá para alcançar o mundo. Se o mundo para você é da tua casa até a padaria, alcance. Se é da tua casa até Catanduva, alcance. Se é tua casa, teus filhos, alcance teus filhos. O apóstolo Pedro diz que o maior ministério que nós temos na primeira carta dele é a nossa família. Eu quero morrer quando eu participo de reunião de obreiro, que parece que a pessoa está se gabando, que largar a família abandonada pela obra de Deus é o maior negócio que ele está fazendo. O pastor uma vez falou para mim assim: não, pastor, eu fui pastor dessa igreja aí 11 anos, eu tirei 10 dias de férias, fiquei quase 10 anos sem tirar férias. Sabe o que aconteceu? Ele não quis tirar férias, daí Deus foi lá e deu um AVC nele, está de férias até hoje. Deixa eu falar uma coisinha para você. O teu ministério mais importante é a sua casa, é a sua família, a sua esposa, seus filhos, aqueles que te cercam. Eu costumo brincar com a Lúcia que eu falo que ela é a mais bem-aventurada aqui da igreja, porque o que ela tem de neto e de bisneto e de filho, eu morro de inveja. Sabe por quê? Porque quando junta tudo,
Não importa o que acontece, mas a felicidade é derramada. Sabe? Eu comento com vocês assim, eu queria ter a minha família toda reunida aqui perto. Não tenho. Eu visito uma vez por ano, cada 2 anos, provavelmente cada 3 anos. Não que eu não queira, mas que não dá. Mas eu falo uma coisa para vocês. Nós temos que ter tempo para tudo. Nós temos que ter tempo para trabalhar, nós temos que ter tempo para estudar, nós temos que ter tempo para fazer a obra de Deus, nós temos que ter tempo para cuidar da nossa família. Então, quando vocês olharem para a obra de Deus, olhem primeiro para a sua casa. O maior campo missionário que existe na terra é a sua casa. É a sua casa. Não tem outro lugar, não. Não tenta ganhar a China primeiro, não. Ganha o teu quintal. Se você conseguir ganhar o teu quintal, Deus lá de cima está recebendo. Se você conseguir, como nós estamos estudando aqui sobre adoração, se a sua vida de adoração conseguir atingir a sua família e eles enxergarem quem você é por dentro e por fora, você ganhou a tua família. Ah, pastor, mas o meu irmão, ele vê, eu sou uma pessoa bacana, meu pai vê, eu sou uma pessoa, eu sou temente a Deus e tal, minha mulher também, mas não quer. Filho, não é que não quer, mas o importante é que você tem que evangelizar ela com o teu comportamento, com as suas ações. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a sua palavra seja temperada com sal. Isso quer dizer uma coisa: o sal ele dá sabor, o sal ele conserva. O sal também, se você taca muito sal, você estraga. Se você taca muito sal, a pressão também vai lá em cima. Se você joga sal na água, você estraga a água. Mas se você tempera na medida certa, com a sua vida, demonstrando isso, é o que nós precisamos. Que a nossa família enxergue, que os seus amigos enxerguem, que aonde você trabalha você enxergue, e eles também enxerguem, porque não é só eles que vão observar também, é você também como cristão, observa como cada cristão se comporta. Uma das coisas que eu mais odiava ouvir, irmãos, que eu sempre ouvia, e teve uma vez que eu ouvi da boca da minha filha falando de uma pessoa, quando ela resolveu não ir mais à igreja. Ela disse assim: para ser cristão igual a tal pessoa, eu não quero. Eu ouço filhos de pastor dizer assim: o Deus do meu pai eu não quero, esse Deus para mim não serve, esse Deus para mim não interessa. Porque, irmãos, um Deus que não entra dentro de você, que não te muda, que não transforma, que não faz com que as suas ações se tornem ações que contemplem a glória de Deus na sua vida, que as pessoas não consigam enxergar Cristo em você, esse Deus serve para alguma coisa? E não é o Deus que está no céu que você está adorando se isso acontecer, ou se eu fizer isso também. Sabe? Por que as nossas prisões estão cheias de filhos de pastores? Porque o Deus do pai deles, talvez também, um dia minha filha pode ter falado isso de mim, não quer. Se é o Deus do meu pai, eu rejeito. Um amigo meu, ele fazia um trabalho missionário em favelas, cuidando de crianças, fazendo trabalho com futebol para poder integrar elas à sociedade e ao evangelho. O maior problema que ele tinha era de falar para aquelas crianças que Deus era pai. O dia que ele falou a primeira vez que Deus é pai, uma criança falou assim: não, se Deus é pai eu não quero. Ele falou: mas por quê? Porque meu pai é isso. E um Deus que é pai eu não quero. Irmãos, é muito sério. Quando a gente, no verso 5 aqui,
andai com sabedoria para com os que estão de fora. Andar com sabedoria para os que estão de fora. Não é aqui dentro da igreja que a gente mostra que é crente, não, gente. É quando você vai na segunda-feira dentro do ônibus aí, ó. É a primeira prova de fogo que a gente tem. Eu já cansei de ver crentes saindo da igreja, pegando o ônibus, e na primeira freada que o motorista deu, tinha palavrão que nem no mundo eu falava quando eu era desviado, saindo da boca de crente. O que eu quero falar com vocês aqui, essa palavra tem que ser temperada com sal, porque tudo que você falar tem que ter sabor. O sabor de Cristo para essa sociedade. Conforme nós já falamos aqui sobre toda essa carta, o apóstolo Paulo ele apresenta para que nós possamos acabar com as heresias, acabar com tudo que há de errado nesse mundo. Nós temos que colocar Cristo como primazia. Nós temos que ter a vida parecida com a de Cristo, a conduta similar à de Cristo. Se a sua conduta for similar à de Cristo, você vai enxergar um resultado diferente do que você observa hoje. Irmãos, uma das coisas que eu mais me preocupo na atualidade, além do meu testemunho, são os escândalos que estão para acontecer, estão acontecendo e já aconteceram. Conversando com a minha esposa, eu disse assim: nos dias atuais, se você causa um escândalo em algum lugar, basta você mudar para outro anonimamente que se resolve. Mas quando você tem a sabedoria que vem do alto, que é Cristo que dá, e se você comete um deslize, talvez você nunca consiga se recuperar. Por isso que a Bíblia nos diz, para aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui com outras palavras, para que você saiba como agir, como falar, e a sua palavra seja temperada com sal, seja gostosa aos ouvidos, para que quando o seu filho estiver grande, ele olhe para você e diz assim: se é o Deus do meu pai, se é o Deus da minha mãe, esse eu recebo, esse eu faço questão, porque assim eu vejo esse Jesus do meu pai 24 horas por dia, eu vejo esse Jesus na minha mãe 24 horas por dia, eu vejo esse Jesus na vida do povo daquela igreja lá todo o tempo. Irmãos, nós temos que nos equilibrar na palavra de Deus, nós temos que estar firmes nela. Continuando, Paulo encerra a carta dizendo, no verso 7: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo. Lembra que eu falei que ele era o escravo fujão da casa de Filemão? Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um dos vossos. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco está preso comigo. Vos saúde Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste o mandamento. E se ele for ter convosco, recebei Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente dos meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o povo lá, os falsos profetas que apareceram na igreja, falavam que era Paulo que tinha mandado. Então Paulo orientou dizendo: se for da circuncisão, e diferente desses aqui, ó, fica com o olho aberto. E ele deixa bem claro: se Marcos for ter convosco, recebei. Então você vê aqui que
ele termina dizendo aqui no verso 12: saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conservei firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Apóstolo Paulo, no início da carta, ele diz assim, que ele, Epáfras, é conservo igual ao Paulo. O apóstolo Paulo coloca o Epáfras, o pastor da igreja, no mesmo patamar dele, servo de Deus da mesma forma, escravo preso com Cristo da mesma forma. E aqui ele dá o testemunho dizendo assim: olha, eu sei que ele está intercedendo por vós, se preocupa com vocês, está todo o tempo aqui nas orações, pedindo, fazendo, e faço o mesmo por eles. Sabe, porque Paulo está dando testemunho do pastor da igreja. Por isso que uma das coisas que eu fico preocupado, irmãos, hoje, pastorear está muito fácil. Você faz um culto por semana, quem veio, veio. Mas quando você olha para os bancos que estão vazios, eu estou olhando aqui, e meu coração às vezes não está aqui. Meu coração quer saber o que está acontecendo. É a primeira coisa. Só que assim, as igrejas hoje elas têm uma grande rotatividade. Então, estando cheio, tá bom, tá ótimo. Agora, meu querido, fazer igual esse Epáfras aqui, que tomava conta de 3 igrejas, e o apóstolo Paulo, que na época, era praticamente a autoridade naquele local, dá um testemunho dizendo: olha, o pastor de vocês, ele está correndo atrás, ele está chorando. John Owens, no século XVII, ele dizia que a salvação nossa, ela é regada com lágrimas e adubada com oração, gente. Então imagina o seguinte: hoje a pessoa fecha a igreja, vai abrir domingo que vem, sabe? Eu vejo um problema hoje. Um amigo meu uma vez falou para mim assim: domingo passado eu preguei em 3 igrejas. Eu falei: poxa, que legal, né? O que você pregou? Eu não lembro, sabe por quê? Porque eu cheguei lá sem palavra nenhuma. Deus me deu na hora. Eu falei: e aí? Não, foi uma benção nas 3. Quer dizer, o cara não sabe o que pregou, o cara não lembra, não se preparou, e foi uma benção. Eu não sei para vocês, mas isso me preocupa. Me preocupa muito. Porque não é o mesmo evangelho que está descrito aqui. E não é uma palavra que foi temperada com sal. Talvez a minha palavra hoje, ela tem sal demais para vocês. Pode ser que a minha palavra hoje, pode ser que tenha menos sal do que deveria. Mas saiba que eu quero que vocês firmem a mente, sabendo que a única maneira da gente se permanecer de pé é pregando Cristo, é pregando o Evangelho de Cristo e tendo a certeza de que Cristo está no controle de todas as coisas, e sabendo que a sua ação como cristão, ela vale muito, porque Cristo ele se revela ao mundo através de nós. E Paulo ele termina dizendo aqui, saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas, saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede vós também. Então quer dizer, Paulo escreveu para essa igreja e escreveu para a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia também deveria ler essa carta para poder estar afirmado. Nós sabemos que essa carta foi necessariamente
providencial para eles, porque nós sabemos a história no final, porque lá em Apocalipse, Jesus, ele chama o pastor, o anjo da igreja de Laodiceia, para bater um papo. E comenta as coisas que estão acontecendo. Então Paulo já estava corrigindo muito antes de João receber também a revelação de Cristo. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. Arquipo era o filho de Filemão, que morava na mesma casa com o pai, que era colaborador do Evangelho também. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Paulo, ele assina, para vocês verem a importância dessa carta. Paulo assina de próprio punho. E Paulo já estava ruim, já com a vista que ele já não conseguia assinar. Só algumas cartas que Paulo assinou, porque ele pedia para Lucas e alguma outra pessoa redigir para ele. Nessa carta aqui, ele faz questão de assinar, porque é uma carta importantíssima. É a carta mais cristológica do Novo Testamento. Cristo está no centro. Ali, a essência do Evangelho de Cristo está nessa carta. Tudo que você precisa saber para combater uma heresia, que é a pregação de Cristo, tem nessa carta aqui. E Paulo diz: lembrai-vos das minhas prisões. Por que ele diz assim, lembrai-vos das minhas prisões? Porque por causa do Evangelho, Paulo estava preso. Por causa do amor de Cristo, Paulo estava sofrendo a prisão, e logo depois, anos depois, 2 ou 3 anos depois, ele seria libertado e depois ele seria decapitado em Roma. Meus queridos, entenda uma coisa: o Evangelho de Cristo nós temos que valorizar, nós temos que saborear, nós temos que fazer que nem no hino que nós cantamos agora aqui, provar e ver. É como eu disse para vocês, num momento assim que eu não tinha ninguém na rua, Jesus manda um homem lá falar: o senhor está precisando de alguma coisa? De dentro da casa. Esse é o Evangelho que nós vivemos e sabemos que é o Evangelho que dá resultado. Que se você tem Cristo na sua vida, vamos esperar o ano passar. Se você tem Cristo na sua vida, você não precisa de mais nada, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades, em todos os momentos. Amém? Amém mesmo?